Bom dia, pessoal. Vamos à resolução aqui, né, juntos, de alguns exercícios que podem ter gerado mais dúvida, certo? Então, o primeiro exercício aí, que pode ter gerado mais dúvida, é o exercício 5, tá? Então, ele fala sobre os símbolos, né, de codificar algumas substâncias importantes, tá? Então, existem alguns losangos, temos o diagrama de Homer, né, que indica ali o perigo, o tipo de substância, se é um ácido, se é uma base, tá? E temos esses losangos aqui de segurança também, que são normalmente utilizados em caminhões, né, em outros veículos que transportam produtos químicos, que também servem para identificar, então, o tipo de substância que está sendo transportada ali, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de um losango, né, onde a representação aqui do tipo de substância, né, transportada naquele caminhão. Então, esse símbolo aqui, né, representa uma substância infectante, tá? E o grau, né, o número da classe ou subclasse de risco é o número 6, tá? Então, nós temos o pictograma, que é essa imagem, nós temos um indicativo na natureza do risco, que é o nome referente, né, àquele tipo de substância e o número da classe de risco, tá? Lembrando que esses números variam aí de 1 a 9, certo? Então, nós temos aqui uma série de informações as quais nós podemos, então, obter, né, o tipo de substância que a gente está tendo contato, tá? Então, aqui, ó, com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exibiu o losango dessa estrutura aqui, com o pictograma, né, com uma chama, o líquido inflamável como sendo um indicativo da natureza de risco e o número 3 como o número da subclasse de risco, tá? Para responder esse exercício, vocês não precisam decorar, claro que não, todos os losangos que existem para a identificação das substâncias. O que vocês precisam fazer? Na verdade, vocês precisam analisar as alternativas, tá? Então, a partir das informações passadas dentro desse losango, a gente tem algumas alternativas que podem, então, fazer parte, né, da resposta ou serem eliminadas, tá? Então, vamos lá analisar as alternativas, certo? Então, a primeira alternativa tá lá, ó. Cal hidratada. Esse produto transportado pode ser cal hidratada? Não. Por que não? Primeiro, porque a cal hidratada, né, é o hidróxido de cálcio que não necessariamente é líquido, ele é líquido quando está em meio aquoso, tá? O hidróxido de cálcio é um material sólido, certo? Então, ó, já perde aqui no quesito líquido inflamável, certo? Não é líquido, então já não se encaixa. No item B, caldo de cana. No caldo de cana, nós temos aí um líquido, sim, mas o caldo de cana é um líquido inflamável? O caldo de cana nada mais é do que açúcar, né? O açúcar da cana, a glicose, extraído direto da cana, tá? É como se fosse uma solução de açúcar. Então, solução de açúcar não é inflamável, certo? No item C, velas e parafinas. Velas e parafinas, apesar de ser subproduto do petróleo, não são inflamáveis também, né? Não é à toa que o material da vela, né, não pega fogo junto com o pavio, certo? No item D, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio também perde aqui, ó, no líquido, não é um líquido, tá? Então, sobra, né, por fim, a última alternativa, que é o item E, querosene de aviação, que é sim um líquido inflamável nesse tipo de subclasse de risco, certo? O próximo exercício que nós temos aqui é o exercício número 6. No exercício número 6, nós temos o seguinte. Nós temos que... Vou alinhar aqui. Nós temos que um dos principais componentes aí da gasolina é o isoquitano, certo? Então, ele pede para a gente equacionar as reações de combustão indicadas na ilustração, tá? Então, nós temos aí que a gasolina, né, o isooctano, que é a molécula que a gente vai usar,
que nada mais é do que C8H18, certo? Vai sofrer uma combustão, ou seja, vai sofrer uma reação, né? E vai formar lá os produtos. Então, o primeiro produto citado aqui, ó, é o CO2, tá? Lembrando que, para uma reação de combustão completa, nós temos que ela sempre vai precisar de combustível mais o comburente, que normalmente é o oxigênio, e aí ela vai formar o quê? Vai formar CO2 e água. Essa é uma reação de combustão completa, tá? Nas reações de combustão incompleta, nós temos lá o mesmo esquema de reação, né? Mas formariam, então, CO ou C, certo? Que é o que indica aqui, ó, no item do exercício, certo? Então, nós temos aqui a representação, então, do isoctano, né, para a formação de uma reação de combustão e formação dos produtos. Então, a primeira reação que ele tem lá é com a formação de CO2. Então, uma reação de combustão completa, certo? Então, a formação de CO2 mais o quê? Mais água, né? Toda reação de combustão tem essa formação aí. E qual que é o reagente aqui? Reagente, né? Comburente, oxigênio, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear essa equação, certo? Então, nós temos aqui, ó, 8 carbonos, quer dizer que aqui também tem que aparecer 8 carbonos. Então, a gente vai colocar um 8 aqui logo antes, tá? Ficou meio ruim, mas espero que dê para entender. E aqui, ó, nós temos